Olá, segundo ano. Vamos para a nossa aula de matemática? Essa semana nós vamos iniciar com a subtração. A gente trabalhou durante esse trimestre bastante coisas da adição, então agora no nosso livro vamos ampliar um pouquinho o estudo da subtração. Lembram que na adição o que nós tínhamos que fazer? Nós pegávamos dois valores, né? Então, 20 mais 20 são 40, 10, 20, 30, 40. Na subtração, o que vai acontecer? Eu vou pegar o valor total, 40 menos o 20. Então, eu vou pegar o valor total, 40, vou tirar 20, 10, 20. Então, ficaram 20. Tá? Então, a subtração, a gente trabalha com a quantidade total e vai retirando aquilo que está pedindo, né, dessa quantidade, ok? Então, vamos lá. No nosso livro de matemática, nós temos na página 150 uma atividade de abertura aqui, ó. Estudo da subtração. Então aqui aparecem duas crianças jogando jogo de trilha. Legal, né? Vocês têm trilha em casa? Bem legal o jogo da trilha. Você vai contando os números, contando as casas, né? E lendo as informações para você avançar e ver quem chega no final primeiro. Aqui na mão do menino tem uma carta, ó, volte 9. Vamos lá ver o peão preto onde está. Olha aqui, o peão preto está no número 30. Então, voltar 9 casas. Então, 30 menos o 9, né? Vou contando até chegar no número 21, certo? Então, aqui tem o jogo da trilha. O que o menino fez? Uma subtração. Ok? Vamos ver o que fala ali para iniciar a nossa página. Mário quer saber em que casa seu peão preto vai ficar. Deixa eu ampliar a página. Um pouquinho menos aqui. Ó. Mário quer saber em que casa seu peão preto vai ficar quando voltar 9 casas. Rosana quer saber quantas casas faltam para o seu peão vermelho chegar a 40. Então, olha ali a carta da menina. Para chegar ao 40, faltam quanto? A Suzana está no 36. Então, 40 menos 36. Quantas casas faltam? Ou 36 para chegar ao 40. Ok? Então, vamos contar depois na trilha juntos para a gente saber, tá? As dúvidas de Mari e de Rosana podem ser esclarecidas efetuando duas subtrações. Nessa unidade, vamos retomar e ampliar o estudo dessa subtração, porque a gente já trabalhou um pouco no início do ano e vocês também já trabalharam um pouquinho no primeiro ano. Então, agora vamos estar trabalhando com números maiores, né? Analise as cenas da página de abertura dessa unidade e converse com seus colegas. Vamos ler juntos durante a nossa aula de segunda-feira, tá? Nós temos duas aulas na segunda-feira, então a gente vai estar trabalhando essas páginas junto, que é a maioria de leitura, de observação, tá? Então a gente vai estar lendo, conversando e analisando o que está se passando por aqui. Em qual casa o peão preto vai ficar ao voltar 9 casas? Quantas casas faltam para o peão vermelho chegar na casa do 40? Que subtração Mário e Rosana devem fazer para chegar a estes números? Se a próxima jogada do peão vermelho voltar 3 casas, de onde ele está, então em que casa ele vai chegar? Qual é a subtração nesse caso? Então, qual é a conta, qual é a subtração que a gente vai fazer? Qual é o número, né, que ele está e que ele vai chegar? Converse com seus colegas sobre mais essas questões. Então, observe a cena aqui. Qual a palavra relacionada? Qual
qual palavra está relacionada à operação de subtração? Juntar ou separar? Quantos anos você tem? Quantos anos você tinha há 2 anos? Então, há 2 anos atrás, quantos anos você tinha? Vocês podem responder aqui do ladinho, ó. Ok? Aqui do lado. Quantos anos você tinha há 2 anos? Então, você tem 8 anos agora. Há 2 anos atrás, voltando no tempo, quantos anos você tinha em 2018? Na compra deste livro, pagando com a nota abaixo, com as notas abaixo, de quanto será o troco? E que subtração deve ser feita para calcular o troco? Então, o livro custa R$25. Eu tenho 20 mais 10, 30. R$30. Qual é a subtração que eu devo fazer para devolver o troco? Vamos lá, continuar. Pode fazer aqui do ladinho, a gente vai conversar segunda-feira, tá? Ideias da subtração. Então, o que acontece aqui? Ó? Tirar uma quantidade da outra. Lembra que eu falei no início? Nós temos um total. Na subtração desse todo, nós vamos retirando a quantidade que está pedindo. E vamos vendo quanto sobra, né? Complete com os números e depois indique a subtração correspondente. Quantos balões eu tenho aqui? Quantos balões estouraram? Quantos balões ficaram? Então, eu tinha essa quantidade de balões, menos essa quantidade que estourou, é igual a quantos balões que sobraram. Então, como é que eu indico isso? O sinal da subtração. Total, quanto, menos quantos estouraram e o total que sobrou. Ok? Aqui a gente só tem que organizar. O que é o que é? Quanto mais se tira, maior se fica. Vocês sabem? Já vimos essa pergunta lá nas nossas adivinhas, quando a gente trabalhou o conteúdo das adivinhas, lembram? Comparar quantidades, quanto mais ou a menos, quanto a mais, quanto a menos. Todos os coelhos querem uma cenoura, mas não há cenouras suficientes. Ligue as cenouras aos coelhos de um em um, cada cenoura a um coelho diferente. Então, levar o coelho até a cenoura e depois vamos completar as perguntas abaixo. Agora complete, são quantas cenouras e quantos coelhos? São quantos coelhos a mais do que cenouras? São quantas cenouras a menos, aqui ó, 3 cenouras, 5 coelhos, do que coelho. Qual é a subtração correspondente? Então aqui a gente faz a subtração na linha, ok? Gente, essas páginas todas a gente vai conversar, são páginas de introdução da subtração, a gente vai fazer juntos no Mix segunda-feira, tá? Complete uma quantidade a outra. Complete uma quantidade ou uma quantia. Cada criança quer ficar com um balão. Quantos balões estão faltando? Escreva de 5 para completar a 8. Faltam. Então, eu tenho 5 para chegar no 8. Quanto faltam? Desenhe os balões que estão faltando. Complete a subtração correspondente. Então, quantas crianças, quantos balões, a quantidade. Ok? Na subtração, aqui de início, a gente põe o número maior na frente para tirar a quantidade menor, tá? Nós estamos iniciando a subtração, ok? Depois, mais tarde, lá para frente, no 6º ou 9º ano, você vai trabalhar com o número negativo. Você pode colocar o número menor na frente, mas isso é outra história. Por enquanto, a gente vai trabalhar com um número maior na frente para tirar a quantidade menor, ok? Separar uma quantidade ou uma quantia de outra.
Veja as notas que Roberto tinha. Então, uma nota de 10, uma nota de 5 e uma nota de 2. Ele separou duas dessas notas para comprar esta bola. Quanto custa a bola? R$15. Tá? Que quantia Roberto tinha no total? Faça uma conta para saber quanto ele tinha no total. Né? 10 mais 5 mais 2. Qual é o total? Que quantia ele separou para comprar a bola? Assinale as notas que ele separou. Então, assinalar ali as notas que vai dar o valor total da bola, né? Com que quantia ele ficou depois da compra da bola? Escreva a subtração correspondente. Então, o Roberto tinha isso, comprou a bola que custou isso. Quanto que ele ficou? Escrever a resposta. Tá? Vamos lá. Saiba mais. O resultado de uma subtração chama-se diferença. Lembra-se como é que chama o resultado da adição? Soma. Lembra que as atividades você perguntavam qual é a soma de tanto mais tanto? Então, o resultado da adição chama-se soma. O resultado da subtração chama-se diferença. Assim, a diferença entre 10 e 7 é 3, porque 10 menos 7 ficam 3. Então, a diferença do 10 e do 7 são 3 números. Tá? Então, o resultado da subtração se chama diferença. Calcule, complete e justifique. A diferença entre 6 e 2 é... Qual é a diferença do 6 para chegar no 2? Pois, aqui tem que fazer a conta. 6 menos 2 é total. Aí, assim por diante, ó, a diferença entre o 80 e o 10 é... Pois, aí aqui você faz a conta igual fez em cima. A diferença entre o 32 e o 3 é... Pois, aqui faz a subtração, né? 32 menos o 3 é o total. A diferença entre e é, pois, aqui você vai escolher um número e fazer uma subtração, né? A diferença do 17 e do 9 é, põe o resultado, pois 17 menos 9, aí você escolhe que número você quer fazer, né? Vamos continuar? Fabrício tem 9 anos e sua irmã Camila tem 5. Qual é a diferença entre essas idades? Então, qual é a diferença entre a idade do Fabrício e a irmã Camila que tem 5? Responde, né? E aqui faça a subtração, depois responda ali, ok? Quem tem irmão pode fazer isso, né? A Maia Bebenuti e a Sara. Maia tem 7, 8 anos, a Sara tem 5, talvez, não sei. Qual é a diferença entre a ideia da Sarinha e da Maia? E outros que têm irmãos também, né? O Noah também tem. Então, vocês podem fazer com os irmãos que têm em casa. Ou o primo, a diferença entre a idade de vocês e a idade do pai de vocês, né? Depois a gente pode ver isso juntos na aula, tá bom? Vocês vão falando e a gente vai fazendo juntos. Leia com atenção e responda. Nós temos um trava-língua aqui, ó. Vamos ver quem vai conseguir ler. Chegou seu Chico Souza. Só sei que seu Chico Souza chegou e trouxe da China a seda xadrez da Célia, o chale roxo da Sônia, o chale cinza da Sheila e a saia chique da Selma. Quantas vezes aparece uma palavra que começa com CH? Quantas vezes aparece uma palavra que começa com X? Qual a subtração você usaria para calcular essa diferença entre as quantidades, entre as palavras que têm CH e as palavras que têm X? Qual é a subtração que nós faríamos aqui na frente, aqui na linha?
Tem que ler isso aqui depois bem rápido, hein? Sem gaguejar. Vamos lá. Ok? E aí nós temos o algoritmo da subtração, como nós vimos lá nas atividades da adição, né? Então, como é que a gente monta uma conta de subtração pelo algoritmo usual? A mesma coisa igual da adição, só que em vez de somar, nós vamos subtrair, né? No sábado de manhã, Marcos comprou 36 ovos para sua lanchonete. Ele já usou 12 ovos. Quantos ovos restaram? Então, compreendendo o que a gente já sabe, que na bandeja tinha 36 ovos. O que mais que a gente sabe? Que ele usou 12 ovos. O que a gente quer saber? Quantos ovos sobraram? Então, planejar para saber quantos ovos restaram é preciso efetuar uma subtração. Nós tínhamos 36 e já foram usados 12. Então, qual é a subtração que a gente vai usar? 36, que era o total, menos 12 que foram usados, para saber o total que sobrou. Executar. Efetue a subtração usando as fichas que você destacou no ápice divertido. Ó, lá vem as fichinhas verdes novamente. Por isso que eu pedi para vocês guardarem, que nós vamos usar bastante essas fichas, tá? E também o material dourado. Então, olha só, 36, fichas retangulares, 10, 20, 30, fichas circulares, 6, a unidade, né? Ou seja, 3 dezenas e 6 unidades. Quantos ovos você precisa tirar? Risque na representação acima e registre no algoritmo. Então, ó, nós tínhamos 36, foram usados 12. O que a gente precisa tirar? Uma dezena e 2 unidades. Então, nós tiramos uma dezena e 2 unidades. Quantas fichas restaram? Então, se eu tirar uma dezena e 2 unidades, ficam 24. Ok? No algoritmo usual, a gente monta a conta, né? Aqui também, 36 menos o 12 que eu tirei, foram usados 12 ovos, eu risquei aqui, ficaram, faço a conta da unidade primeiro, depois da dezena, 24. Ok, segundo ano? Lembrando que nós não vamos colocar o outro resultado aqui embaixo, porque nós estamos tirando, ó, riscando. Tá? A gente vai tirar do total. Verificar. Para saber se o cálculo está certo, basta somar os 12 ovos que foram usados aos ovos que restaram. O resultado deve ser igual ao número de ovos que Marcos comprou, 36. Complete com a adição e confira. Para a gente saber se nós fizemos certo a nossa adição, o que a gente tem que fazer? A gente devolve os ovos que foram tirados. Então, eu posso fazer o resultado, que é 24, mais o 12, para saber se deu o total de 36, que é o que tinha na bandeja. Se deu o resultado inicial aqui, que era o 36, minha conta está certa. Tá? Esse é um jeito da gente verificar e saber se a continha estava certa. Ou seja, prova real, né? Alguns chamam de prova, né? Vamos ver se está certo, conferir. E aí responder, porque todo probleminha tem uma pergunta, tá? Vamos ver aqui a próxima página, que é a 157. Mais um probleminha, ó. Aqui com o material dourado, então aqui com as fichinhas, e aqui com o material dourado, para a gente poder usar a subtração dos dois jeitos, com as fichas e o material, que é a mesma coisa, né? Em um jogo de basquete, Maurício fez 56 pontos e Bruno fez 43 pontos. Quantos pontos Bruno fez a menos do que Maurício? Olha só, Maurício fez 56, o Bruno fez somente 43. Quanto que falta 43 para chegar à pontuação do Bruno, do Maurício? Né? Então, compreender. O que a gente já sabe?
A gente sabe que o Maurício fez 56 e o Bruno fez 43. O que a gente quer saber? Quantos pontos falta para o Bruno chegar? Quantos pontos falta para o Bruno chegar até o Maurício, ou quantos pontos o Bruno fez a menos do que o Maurício? Planejando, para saber quantos pontos Bruno fez a menos do que Maurício, é preciso efetuar uma subtração. 56 menos o 43. O que sobrar é a diferença, são os pontos a mais que o Fabrício fez. Então, que o Maurício, né, fez. Usando o material dourado. Observem aqui. Ó, 10, 20, 30, 40, 56. 5 dezenas e 6 unidades, que o Maurício fez. Então, 56. Quanto você acha que vai tirar? Risque na representação acima e registre o algoritmo. Quanto que o Bruno fez? 43. Então, quantas dezenas eu preciso tirar aqui? Ó, 50, 10, 20, 30, 40, 50. 56. 56 temos aqui. O Bruno fez 43, então eu preciso tirar 40, 10, 20, 30, 43. Quantos que restaram? 13 pontos, né? Então, 13 é a diferença. Aqui no caso, ó, nós vamos riscar o que o Bruno fez. Vamos tirar, né? 10, 20, 30, 43. Sobraram 13, ok? Aqui a gente faz a conta pelo algoritmo usual. 56 menos o 43. Põe o resultado da unidade e resultado na dezena. Ok, segundo ano. Verificar. Você pode efetuar 56 menos 43 usando a decomposição. Ó, 43 é igual a 40 mais 3. Tire o 40 do 56 e depois tire o 3 obtido. Então, 56 menos 43 é igual. E aí depois respondemos. Bruno fez quantos pontos a menos? Então, segundo ano, nós vamos fazer essas atividades juntos no mês, tirando as dúvidas, lendo, usando o material dourado juntos, tá bom? Além dessas operações do livro de matemática, a prof vai mandar umas atividades no caderno de português, umas operações de subtração, aliás, para vocês fazerem no caderno de matemática, tá? E tem a página 37 e 38, que é para vocês fazerem, para mandar para a prof. Então, aqui, ó, na página 37, ampliando o estudo da subtração 37 e 38, vocês vão fazer essa página para mandar para a professora, ok? São para ver se entenderam. Então, deixa a gente fazer a aula de segunda primeiro, tirar as dúvidas, e aí durante a semana você vai fazendo essa para mandar para a professora, tá? Na unidade 1 você estudou subtração com números até o 19. Para isso usou desenhos, os dedos das mãos, a reta numerada e outras estratégias. Veja os exemplos abaixo e indique a subtração correspondente. Isso aqui a gente vai lendo e fazendo, tá? Porque os números são, ó, Júlio fez quantos pontos? Fiz 10 tracinhos e cortei 4. Então, Júlio fez desenhos para fazer essa conta. 10 tracinhos que tirou 4. Qual é a subtração? Qual é a conta que eu tenho que fazer? 10 menos 4, porque eu tinha 10, risquei 4, fiquei com o total. João também fez os desenhos para subtração, ó.
Desenhei 11 traços em cima e 7 embaixo. Com isso, eu vi quanto 11 tem a mais do que 7 e quanto faltam 7 para chegar ao 11. Então, fazer a subtração do Júlio aqui. Lívia usou os dedos das mãos para contar. Eu falo 12 nos dedos, 11, 10, 9. Então, o que ela fez? 11, 10, 12. 11, 10, 9. Então, do 12, quanto que ela diminuiu? Faça a subtração aqui, tá? 12 menos 1, 2, 3, ok? Marta andou para trás na reta numerada. Começou no 13, voltou quantas casas até chegar no 7? Qual é a subtração que ela fez? 13 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, chegou no 7, que é o resultado. Então, aqui a gente faz a conta da subtração. Cálculo mental. Vocês poderão usar o material que a gente está no início. Tá? Cálculo mental é quando a gente pensa sem usar um material concreto, mas você pode usar suas fichinhas ou material dourado para ter certeza dos resultados. 18 menos 5, então vamos pegar 18 com material dourado, tirar 5, ou 18 com as fichinhas retangulares, tira 8 fichinhas circulares. E aí essas operações põem o resultado. Paulo comprou esse sorvete e pagou com uma nota de 10. O sorvete custou 6. Quanto ele recebeu de troco? 10 menos os 6. Eu vou ter que tirar desse 10 os 6 reais para eu pagar o sorvete. Vai sobrar troco, porque 6 é menor do que 10. Quanto sobrou? Na unidade 3, você efetuou subtrações com dezenas inteiras e algumas subtrações pensando na reta numerada. Efetue mais essas. Então, esse aqui tá bem legal fazer com material dourado. 80 menos 20, 70 menos 60. Tá? Use o material dourado para fazer essas operações. Veja e registre as quantias que as crianças têm. A Lúcia tem 50 reais, o Bruno 20, o Marcos tem 10 mais 5, mais 1. Quantos reais tem o Marcos? Quantos reais Lúcia tem a mais que Bruno? Quanto falta para o Marcos ter a mesma quantia de Bruno? Então, vocês podem fazer as contas aqui do lado, de subtração pelo algoritmo usual, tá? No quadro, há adições e subtrações. Então, observe esse quadro aqui, 12 menos 8, 39 menos 40, 50 menos 40, 41 menos 5, 20 mais 20, 5 mais 7, 40 mais 2, 4 mais 6. Gente, faça a conta, põe aqui em cima o resultado, 12 menos 8, coloca aqui, 20 mais 20, põe aqui. Vai fazendo aqui, colocando aqui embaixo os resultados, porque você vai pinte os dois quadrinhos com operações de resultados iguais. Com adição e subtração, quais são as operações aqui que têm o mesmo resultado? Tá? Então, você vai pintar aqueles que têm os resultados iguais, por isso tem que fazer as continhas, tanto de subtração quanto de adição, ok? Então, a página 37 e 38 para mandar para a professora, a gente vai explicar durante a semana para vocês juntos, tirar dúvidas, depois vocês tiram a foto e mandam para a prof ver se vocês entenderam a subtração, ok? Então, a nossa atividade matemática da semana serão essas, tá bom, segundo ano? Então, para a próxima.